Desde sempre, os africanos foram vistos como seres feitos para serem escravos, servir aos seus senhores e serem submissos. Isso tudo veio de uma sociedade europeia que não os via como cidadãos. Durante o Segundo Reinado, os escravos haviam várias funções, sendo a principal delas trabalhar em fazendas de café. Lá nas fazendas de café, seu trabalho era muito cansativo e incluía várias etapas, como por exemplo derrubar as matas, fazer o plantio do café, colher, lavar, secar, ensacar e logo em seguida transportar por meio de animais ou então ferrovias. Falando em espaço, os africanos dormiam em senzalas, que era uma espécie de alojamento que encarcerava os africanos. Normalmente possuía um teto de palha e era um lugar que podia abrigar centenas ou dezenas de africanos. Inclusive, tinham senzalas que ficavam embaixo da casa de seus senhores. E o objetivo de ficar embaixo era por causa que o amontoado de escravos era responsável por produzir o calor. Então, eles suavam e esse suor fazia o calor passar entre o telhado, que no caso seria o chão da casa dos seus senhores, e isso produzia calor. Suas funções não eram exclusivamente trabalhar nas fazendas, mas também nas cidades. Esses escravizados que trabalhavam nas cidades eram conhecidos como escravos de ganho. Eles costumavam cozinhar, carregar coisas, lavar, cuidar de crianças e muito mais. Parte de seu dinheiro ganho era entregado aos seus senhores e a outra parte era entregada a eles. Por causa disso, ao decorrer do tempo, muitos deles conseguiram conquistar sua liberdade com o dinheiro que se juntava. Esse método ajudou muitas mulheres escravizadas. As quituteiras vendiam bolos, frutas e alimentos aos mineradores. E as ambuzeiras faziam e vendiam angu para os mineradores também. Esse método ajudou elas a enriquecer. Quando eles cometiam algum ato de rebeldia ou faziam algum trabalho ruim, os escravos eram punidos de maneira física, não só física como também de maneira humilhante. Isso estava imposto até mesmo na alimentação, que, caso houvesse um bom desempenho, ganhava uma mão cheia de comida, os chamados escravos de mão cheia. Quem tinha um desempenho médio ganhava apenas metade de sua porção, conhecido como escravos de meia tigela. A forma física de se punir um escravizado era muito cruel. Um dos tipos de punição conhecidos era a palmatória, que também foi usado durante as escolas depois de um tempo. A palmatória é um instrumento feito de madeira que foi trazido ao Brasil pelos jesuítas para disciplinar os indígenas, porém a prática foi perpetuada mesmo durante a escravidão. E bem, se você vê imagens, provavelmente vai reparar que há vários furinhos na palmatória. Isso acontece por dois motivos. O primeiro é que servia para o ar passar entre os buracos e, consequentemente, acelerar o impacto sobre a mão de quem estivesse sendo punido. E o segundo era que esses buracos deixavam pequenas bolinhas de ar nas mãos. E, após isso, ficava bastante dolorido e servia para que o escravo se lembrasse da punição, mesmo já tendo passado. Isso prova o quanto o ser humano pode ser cruel. No século XIX, a Inglaterra passou a defender o fim do tráfico de escravizados. Naquela época, a industrialização era o auge na Inglaterra e eles precisavam de pessoas assalariadas para a venda de suas mercadorias. Isso fez com que o governo brasileiro fosse sempre pressionado a acabar com o tráfico de escravizados. Não foi bem aceito pela elite agrária brasileira, que precisava dos escravos para trabalhar como mão de obra. Em 1845, foi aprovada uma lei inglesa chamada Lei Bill-Arthur, que permitia que os ingleses interrompessem a passagem de navios no Atlântico para evitar o tráfico. Bom, apesar disso, no Brasil, o tráfico de escravizados só foi acabar em 1850, pela Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei foi a primeira medida realmente efetiva que ajudou a encaminhar o fim da escravidão. Eusébio de Queiroz foi promulgada em 4 de setembro de 1850, durante o reinado de Dom Pedro II, e teve as seguintes características. Foi uma resposta às pressões da Inglaterra para que o Brasil acabasse com o tráfico de escravizados. Foi acompanhada de medidas de repressão ao tráfico. Determinou que os navios brasileiros ou estrangeiros que tivessem escravos a bordo seriam apreendidos.
Foi a segunda lei do tipo no Brasil. A primeira havia sido aprovada em 1831. Foi acompanhada de uma lei complementar, a Lei Nabuco de Araújo, que reforçou as punições para quem descobrisse o tráfico. Claro que, mesmo sendo constantemente punidos e humilhados, muitos deles não aceitavam a escravidão de maneira passiva. Então havia várias formas de se resistir à escravidão, incluindo quebrar as ferramentas, incendiar plantações, agredir seus senhores e muito mais. Além da parte violenta, também houve a maneira cultural, em que os africanos expressavam sua religião, tradições, linguagem e muito mais. E, aliás, a capoeira foi um dos métodos dos africanos se defenderem de seus senhores, em que os seus senhores e feitores viam apenas como um tipo de dança. Uma das maiores figuras femininas de resistência foi a escrava Anastácia, que era uma escrava que não se sabe ao certo se ela veio em um navio negreiro ou se ela nasceu no Brasil. Diziam que ela era uma mulher muito bonita e que por isso seu senhor constantemente usava de seu corpo para sua própria satisfação, e ela não gostava disso. Além do mais, ela era contra o sistema escravista e por isso ela sempre resistia. E como punição, colocaram uma mordaça de ferro em sua boca, a impedindo de comer, de falar, de resistir. Na época, ela era uma curandeira e atualmente ela é reconhecida como uma santa brasileira, apesar de não ser reconhecida pela igreja. Outra forma de resistência era a fuga e a formação de grupos entre os escravizados, os famosos quilombos. Lá, eles viviam de maneira autônoma e de maneira livre. Eles realizavam trocas comerciais e também cultivavam seus próprios alimentos. Eles tinham sua própria forma de governo que seguia as tradições políticas de origem africana. Inclusive, as tranças usadas pelos escravizados eram uma maneira de indicar as rotas de fuga de maneira geográfica e alertar sobre os postos de vigilância. Também servia como uma forma de comunicar sobre suas estratégias de maneira criptográfica. Um dos quilombos que possui bastante destaque é o Quilombo dos Palmares. Localizado no atual estado do Amazonas, o Quilombo dos Palmares foi o maior de toda a América Latina, chegando a reunir 20 mil habitantes, e durou quase 100 anos. Seu líder era Ganga Zumba, que eventualmente acabou sendo morto por suposto envenenamento. Após isso, Zumbi foi o responsável por assumir a liderança. Foi morto em 20 de novembro de 1695, após uma emboscada. Atualmente, o dia de sua morte é reconhecido como o Dia da Consciência Negra. Nossa língua também teve grande influência africana, como por exemplo o fubá, o macaco, o moleque, entre tantas outras palavras. Nossa vestimenta colorida e cheia de detalhes veio também de origem africana. Na música, uma infinidade de sons e instrumentos musicais, como o berimbau, o agogó, o afoxé, entre outros. Na dança, em quase todos os estados desse nosso país, existe uma influência da cultura africana. Percebe-se então que essa cultura está bem enraizada em nossos costumes e em nosso dia a dia. Uma das celebrações culturais do Brasil é a congada, que mistura tradições africanas e brasileiras. Originada na época colonial, ela envolve desfiles, danças e música com influências africanas e brasileiras. Os participantes usam trajes coloridos e a festa muitas vezes está ligada a celebrações religiosas, como a de Nossa Senhora do Rosário. A congada é uma forma de afirmar a identidade cultural afro-brasileira e promover a coesão social na comunidade. Infelizmente, até hoje, podemos separar que esse processo histórico da escravidão impacta nossas vidas através do preconceito e racismo. Não é à toa que muitas religiões de matriz africana são consideradas como algo maléfico. Exu é uma figura religiosa que é vista como um demônio por muita gente ignorante, que tenta buscar mais sobre a religião. Os casos de racismo aumentam a cada ano, tanto que 51% dos brasileiros afirmam terem presenciado atos como este. Caso você esteja passando algo dentro da escola, trabalho, casa ou qualquer outro lugar, não tenha medo de pedir ajuda ou denunciar. Apenas assim poderemos contribuir para um Brasil mais respeitoso, cultural e cheio